o inesperado aconteceu, foi o senhor presidente dos Estados Unidos ligar para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. E muita coisa surgiu por causa dessa conversa. Por causa dessa conversa, tá muitos rumores, inclusive, para você ter ideia que o negócio está tão sério, inclusive está na mesa a questão da anistia para o JB. Dizem aí os bastidores que Donald Trump pediu aí para liberar o senhor Jair Messias Bolsonaro da prisão domiciliar. Também essa semana, amém, irmã Lília, em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Se a irmã quiser mandar para o meu telefone, manda. Manda o pedido. A gente viu essa semana aí o José Dirceu dando uma entrevista na CNN, falando, né, que o Bolsonaro não vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. E por que não vai para a cadeia? Porque ele está muito debilitado e ele é um ex-presidente da República. Irmãos, se o governo pudesse, eu vou colocar a chave Pix, irmã Jerusa, na tela. Está na tela aí a chave Pix. Se o governo atual pudesse, ele já teria exterminado todos os adversários, principalmente o JB. Vocês acham que sim ou não? Se eles pudessem, ele já não teria exterminado o ex-presidente? Eles já teriam. Você pode ter certeza, nem vivo ele estaria mais. Mas é que está vindo uma pressão tão grande, e eu acredito, né, segundo o que a mídia publicou, disse que foi uma conversa muito amistosa. Só que Trump deixou uma bomba, né, para o senhor Lula resolver, que foi o senhor Marco Rubio. Então, olha só. Lula e Trump trocam telefonemas pessoais em conversas sobre Brasil e Estados Unidos. Lula concedeu entrevista exclusiva à TV Mirante e comentou sobre a conversa que teve com o presidente norte-americano por telefone segunda-feira. O presidente do Brasil afirmou nesta segunda, em viagem ao Maranhão, que ele e Trump trocaram telefonemas pessoais durante conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, considerou a conversa extraordinariamente boa. O presidente falou sobre a conversa em entrevista exclusiva à TV Mirante, obtido pelo G1 durante sua passagem pelo Maranhão. O presidente veio ao estado para participar de entrega de unidades habitacionais da minha Casa Verde e Amarela. Aí o presidente do Brasil disse assim, foi uma conversa extraordinariamente boa, a conversa com o Trump foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, conversa de dois países importantes, de duas maiores democracias do Ocidente. Eu acho que ficou acertado é que, a partir de amanhã,
Eles, a equipe de Donald Trump, vão fazer uma discussão sobre o Brasil. Ele, Trump, disse que Marco Rubio vai conversar com o pessoal e eu pedi para Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceito, porque pelas entrevistas que ele deu há um certo desconhecimento sobre o país. Ele, Trump, disse que vai dar tudo certo e o mais importante, sabe o que aconteceu no fim da conversa? Ele me deu o telefone pessoal dele e eu dei o meu, para que a gente não precisa de intermediário para fazer as coisas boas para o Brasil. Para o Brasil e os Estados Unidos, disse o presidente. Lula e o presidente dos Estados Unidos conversaram por cerca de 30 minutos. E o petista aproveitou da ocasião para pedir ao norte-americano que reveja o tarifaço e as sanções às autoridades brasileiras. O Palácio do Planalto afirmou em nota que Lula e Trump relembraram durante o telefonema a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Segundo a nota, os dois concordaram em ter um encontro presencial em breve. Após o telefonema, o presidente dos Estados Unidos confirmou que falou com Lula e disse que a ligação foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Em um post na rede social dele, o norte-americano afirmou que Lula e ele farão um encontro em um futuro não muito distante, que a reunião presencial pode ocorrer tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí, irmãos, ele convidou o presidente dos Estados Unidos para vir na COP30 e tal. Amém, guardião da fé, vai na benção. E aí, existe um grande problema para o presidente, né? Para o governo brasileiro. Porque o Marco Rubio negociar com o Brasil é uma pressão pura. Vocês podem ter certeza que tem coisa por trás disso. Deus abençoe, irmão Sérgio Silva. Olha só o que diz a matéria da revista Veja. Olha aí. O que significa a escolha de Trump por Marco Rubio para negociar com o Brasil? O secretário de Estado americano foi apontado na segunda-feira como negociador-chefe, vai tratar com Alckmin, Vieira e Haddad. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, designou o seu secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência à negociação com o Brasil sobre o tarifaço e as medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. A delegação do governo Lula é composta pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Marco Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A decisão foi anunciada na segunda-feira, após reunião entre os mandatários americano e brasileiro por videoconferência. Na conversa, segundo o comunicado do Palácio do Planalto, Lula pediu a Trump que retirasse a sobretaxa de 50% imposta a produtos nacionais e de sanções contra autoridades brasileiras, como a suspensão de visto dos Estados Unidos a ministro do Supremo Tribunal. Que haja um claro canal de diálogo entre os líderes dos dois países e uma vitória significativa, uma vez que autoridades brasileiras mal conseguiram contato com o governo americano nos últimos meses. Do lado do Planalto, as expectativas são muito altas, disse Haddad a jornalistas. A escalação de Rubio como negociador-chefe, porém, coloca um freio no otimismo. O caminho é mais difícil. O secretário de Estado é apontado como integrante da chamada ala ideológica do governo Trump. Na chefia da diplomacia americana, ele assumiu um papel central na reformulação da política externa dos Estados Unidos, que vem sido marcado por uma retórica
retórica moralista e uma política de retaliação a governos considerados hostis. Ficou conhecido por sua posição linha dura a favor de Israel e contra Cuba, mas também contra a China, Irã, Venezuela e Nicarágua. Rubio também tem sido um dos principais porta-vozes das sanções contra o Brasil. Além do tarifaço, liderou a ação da revogação de vistos de autoridades brasileiras em represália ao programa Mais Médicos, que teve massiva participação de médicos cubanos durante o governo Dilma Rousseff. Ele ecoou Trump ao chamar o julgamento de Jair Bolsonaro pela trama golpista de caça às bruxas. Chamou os ministros do Supremo a juízes ativistas e afirmou que a condenação do ex-presidente era apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas que operam a partir dos Estados Unidos. Irmãos, a pancada vai ser grande, tá? E eu vou dizer por quê. Porque o governo não teve coragem de falar o que pensa sobre Marco Rubio. Não teve coragem. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp. Irmã Leda, tá aí. E eu vou dizer para vocês que ele não vai aliviar e ele vai negociar. Se eles querem a liberação do visto, fim de lei Magnitsky, só com a anistia e a liberação do ex-presidente. E diz que, assim como o Lula, dizem, né, nos bastidores, pediu o fim do tarifaço e o fim das sanções contra as autoridades brasileiras, Trump também pediu a libertação de Bolsonaro. Então, tem muita coisa em jogo. E agora, irmãos, olha que coisa interessante que aconteceu. Se o Lula não quiser negociar, eles não têm mais como colocar a culpa no Bolsonaro de nada que vai acontecer com o Brasil. Vocês têm noção disso, irmãos? Eu vou repetir. Se o presidente do Brasil e o governo brasileiro não quiser negociar com os Estados Unidos, não tem mais como colocar a culpa da quebradeira do Brasil no ex-presidente Bolsonaro. A narrativa cai por terra. A narrativa cai por terra. Então, agora ele está entre a cruz e o punhal. A cruz e o punhal. Ou ele vai e negocia e chega a um acordo, e o acordo com Marco Rubio vai ser anistia, ou se der errado, a culpa é dele.